Estamos começando mais um podcast e dessa vez num cenário diferente, não no topo da torre maravilhosa com empresas incríveis na melhor região aqui de São Paulo para trazer os bons ares para você e estamos agora num espaço dedicado para o que a gente chama os nossos squads, né, de desenvolvimento. E nessa história a gente traz amigos, conhecidos, faz reuniões e a gente aproveita para gravar alguns episódios nesse modelo mais pocket. Então vai ser uma conversa de 20 minutos da minha parte, 20 minutos depois do Gabi, com agora 2 amigos, posso falar, a gente se conheceu recentemente e estamos trilhando aí algumas ideias muito boas e a gente quer compartilhar nessa história, porque não é ficar no modo aventureiro de IA nem de tecnologia, mas falar com pessoas que estão com essa vida na prática há 10, 15, 20 anos. Vou chamar aqui Rufo e Guilherme, eles vão se apresentar melhor e sobre o negócio, e aí o papo vai correr solto. Sejam muito bem-vindos, Rufo e Guilherme, meus amigos. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Marcelo, obrigado aí pelo convite. Gostei bastante da surpresa. A gente veio para uma reunião aí despretensiosa e de repente surge um bate-papo como esse, um podcast. Eu me chamo então Rufo Paganini, né? Dediquei minha vida à inovação, uns 30 anos já de jornada, criando softwares, escovando os bits e transformando organizações. E nos últimos 15 a gente apontou o canhão para o mundo da inteligência artificial. Muito bom. E tem sido um caminho interessantíssimo. Eu sei que você está fazendo coisas muito legais aqui, então estou bem otimista com essa troca, hein? Muito bom, muito bom. Marcelo, Guilherme. Boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Foi muito legal poder participar desse momento aqui com você. Eu sou Guilherme Lars, sou sócio do Rufo. Eu não nasci empreendendo, mas né, tive minha carreira ali na engenharia, nas indústrias e tal. E em determinado momento a gente se encontrou na jornada e a gente está juntos aí 5 anos empreendendo com tecnologia, inteligência artificial para dentro do ambiente industrial, principalmente. Muito bom. O foco é a indústria, né? No geral. Foco geral é a indústria. E vocês estão Amazonas, né? Atendem ao Brasil, mas a sede está em Amazonas, é isso? Foi uma visita Manaus. pontual de uma semana. Resolvi estender para mais uma. Apaixonei por aquele lugar e liguei para o Guilherme, para outros executivos aí do time. Pessoal, a gente tem uma empreitada, montar uma operação aqui. Era para ser só uma filial, começou com uma filial e as coisas esquentaram. A gente mudou a sede de Curitiba para lá. É um lugar maravilhoso, das pessoas mais receptivas aí do Brasil que eu até encontrei. Muito bom. Mas a nossa filial está aqui em São Paulo, então a gente vem muito para cá, assim como no Porto, em Portugal. Nossa operação está distribuída nesses 3 lugares, né? Muito bom, muito bom. Para quem acha que Amazonas não tem tecnologia, né? É só mato. Porque o Brasil tem esse chabu, né? E Sim, vira piada, e inclusive vira algo muito chato, né? Sim. Porque a Amazonas é poderosíssima, né? Poderosíssima, poderosíssima. Tem na região do Amazonas ali mais de 600 indústrias, né? 600 indústrias. Tem muita coisa acontecendo Muito lá. bom, muito bom. Tem uma curiosidade que a maior parte do parque de 2 rodas estão todos centralizados lá, né? Muito bom. Então, bastante coisa acontecendo. Muito bom. Direto e reto aqui, para a gente entregar o melhor conteúdo para quem está escutando a gente, né? O papo, a gente pode pegar esse momento agora para falar sobre pessoas e processos. Dentro do lógico do ambiente de negócios e voltado para a tecnologia e inteligência artificial, essa grande mudança do mundo, né? A gente vive isso drasticamente aqui, mas eu quero escutá-los. Quais dificuldades vocês têm visto, né? Vocês estão há 15 anos, a gente está falando de IA no mundo, ficou popular de 2 anos para cá, 3 anos para cá, desde que as IAs generativas foram apresentadas. Mas IA tem muito mais tempo do que isso. Como que vocês têm visto essa transformação dos últimos 15 anos no ambiente profissional, não só de quem trabalha com a tecnologia, mas quem está se relacionando com ela, porque a tecnologia acaba entrando em todos os lugares, de lá para cá, né? De 15 anos para cá. Quais são as dificuldades, quais são as coisas boas que vocês têm visto, enfim, como é que vocês estão enxergando toda essa história? Acho que é um ótimo ponto de partida dessa conversa. Assim, eu entendo que o principal aspecto é a questão cultural, né? O uso da inteligência artificial é muito sobre mindset. Entender como ela é, o que ela é, como ela agrega valor e aderir, né? Colocar ela dentro da nossa jornada, da nossa vida, como uma extensão da nossa mente, onde eu não mais decido sozinho, eu tenho um grande assistente, um grande agente. Mas a inovação não é uma coisa plug and play todos os momentos. Não tem uma IA que você compra numa prateleira,
pluga e ela transforma todo o seu negócio. Ela envolve mudanças organizacionais, né? Então, uma área ou alguém que abrace isso, que gere essa cultura em si mesmo e transborde isso para o time, sistematizando essa jornada de experimentação. Nós trabalhamos e temos visto que o melhor caminho é começar pequeno e ir escalando progressivamente. Mas, sem dúvidas, a gente tem visto uma transição de apetite. E falando de cada pessoas, vez mais, né? as pessoas, você falou, inovação não é plug and play, né? Pessoas também não conseguem ir para o modo inovação da noite para o dia. Exatamente. Seres humanos são diferentes, né? Exato. Como que você enxerga essa questão do ser humano na inovação? Todo ser humano pode ser inovador ou só tem os especiais que têm inovação na sua essência, Guilherme? Não, todos podem ser, né? Até eu me considero um inovador, né? Eu saí de um modelo de negócio, de carreira e fui para outro, né? Comecei numa carreira dentro de empresa, CLT, e fui empreender. Então, isso tem uma mudança de mindset, né? Todo mundo está aberto a isso, né? Basta estar aberto a isso, você consegue fazer. Dentro das companhias aí, acho que um dos desafios é conseguir mudar o mindset, né? Quando a gente está muito tempo nos processos, a gente tende a ficar nessa zona de conforto, porque a gente já sabe como é que funciona, já sabe o que vai acontecer e, às vezes, ele não é o melhor processo do mundo, né? Então, você abrir a cabeça, trazer ideias de fora, você vai expandindo a mente, vai expandindo as ideias, vai expandindo a tecnologia e você consegue trazer isso para dentro da indústria também, dentro do processo. Muito bom. Então, ou seja, inovação tem pouco a ver com tecnologia, né? Tecnologia é a ferramenta, é o meio. É o meio. Tem a ver com mindset. Mentalidade. Legal. Exatamente. Muito bom. Eu particularmente tenho estudado muito como a gente consegue... eu tenho tentado entender como desenvolver um framework para ajudar as pessoas a irem de fato para o universo de inteligência artificial. Entenderem que isso agora é parte e mais do que nunca tem que ser revisitado várias áreas do ser humano, né? Então nós temos uma dicotomia básica, né? Somos talvez tricotômicos, né? Alguns acreditam que são dicotômicos, né? Ou seja, corpo, alma e espírito, ou corpo e mente, né? E aí, quando a gente começa a ver a dicotomia do ser humano, né? Nós temos várias inteligências, né? O ser humano tem aí 7, 9, alguns dizem mais inteligências, né? E quando o repertório é baixo, é curto, né? Pequeno, a capacidade de inovação diminui muito, né? Porque, no final das contas, quem tem pouca informação e conhecimento tem pouca capacidade de resolver problema, né? E o inovador, na verdade, é aquele que resolve o problema. Resolve o problema. E aí, essa é uma dor que eu tenho visto. Como que a gente ajuda a desenvolver as inteligências, né? As diversas inteligências e as faculdades mentais do ser humano, né? E falando dessas faculdades mentais, o que vocês acreditam de soft skill que mais falta nos profissionais para essa mudança de mindset, no geral? Muito interessante. Muita gente vê esse caminho de inovação como algo técnico, né? Como algo matemático, algo super ligado à engenharia, mas eu acredito muito que é humano mesmo essa jornada, né? Envolve muito sobre empatia, né? Quando você está aderindo a uma inovação ou fornecendo uma inovação, tem que se colocar no lugar do outro, entender que essa inovação precisa ser confortável, precisa trazer o realizar de desejos, resolver problemas reais, e para isso você precisa se relacionar com o outro. Então, a parte social da coisa, ela é chave para o profissional do futuro aí, que é alguém que navega entre o entendimento do negócio, as dores, os objetivos, a atração, e também está aberto a usar as ferramentas como meios para que esse aspecto social e econômico funcione melhor. Então, acredito muito que é sobre a parte de conexão de pessoas, empatia, liderança, relacionamento, essa situação fluindo bem, a gente tem importantes passos da jornada de inovação, né? Muito bom. E do que vocês lembram de histórias assim de inovação, de pessoas que resolveu um problema que ninguém estava conseguindo resolver, num software, numa cadeia de processo, né, num fluxo de processo, algum case específico? Vocês lembram assim de algo do gênero, uma inovação que foi bem legal e mudou o ambiente, mudou a proposta, mudou o caminho, enfim, alguém que deu uma ideia simples, talvez. Vocês têm alguma lembrança assim de alguém, de alguma empresa? Eu posso comentar um caso interessante, o Guilherme pode trazer mais algum exemplo. Uma grande mineradora, né, que é uma cliente nossa há vários anos, ela percebeu um problema ali até de risco à vida humana mesmo. Então ela
faz carregamentos, né? Cargas. Então, é um caminhão Moon que levanta e transita, né? Transporta essa carga. Porém, historicamente, quando a carga não estava muito bem presa, haviam quedas. E aí, acidentes muito graves e até fatais, né? Então, nós, com a inteligência artificial, a gente criou um olho inteligente, que é uma câmera observando essa operação. Se, porventura, alguém se aproximasse dessa área de transporte abaixo dessa carga, uma série de alarmes, captura de imagens, envio para o responsável de segurança, indicadores de exposição ao risco, assim como se alguém tivesse sem os seus equipamentos de segurança naquela área. Então, assim, a gente vê a inteligência artificial sendo um agente de cuidado da vida. Uma das suas aplicações aí com impacto... Pô, isso tenho certeza não foi agora, né? Isso deve ter sido antes da IA hypada. Porque isso é uma VLM, né? Ou seria um Deep Learning? É um Deep Learning, usando redes neurais, né, detecção de objetos, de comportamento. Então, não é nesse mundo conversacional. Sensacional. Aplicação básica que resolve vidas, né? Resolve vidas. Eu ia comentar isso, né? Não é resolver o processo, né? Salvar as vidas, né? Cuidar das pessoas e trazer a cultura do bem-estar, né? O cuidado com o próximo dentro da indústria, dentro da companhia, né? Até porque dentro do negócio de vocês têm uma frente só de segurança, né? A gente tem uma solução de segurança. Inclusive, esse exemplo que o Rufo usou foi a gente que desenvolveu, né? Muito bom. Tem um caso que eles falaram, acho que da faculdade, se eu não me engano, recente, mas não é para segurança. Posso até falar? Então, a gente percebeu um grande desafio na parte educacional, né? O pessoal perde muito tempo da aula nobre fazendo a chamada. Ei, João, Mari, quem veio e tal. E hoje, esses alunos também acabam desistindo de estudar muitas vezes ou não se interessando porque às vezes os métodos não acompanham a velocidade pedagógica, de inovadora para ter uma experiência de aprendizagem mais agradável. O mundo mudou, menos a educação. Tipo isso, né? Então, assim, a gente falou uma provocação. Ei, será que não dá para a gente usar IAs aí para proporcionar uma jornada de aprendizagem mais fluida, manter esse aluno na sala, engajá-lo e ele tá feliz ali, ter prazer em estudar? E aí nós espalhamos câmeras, né, nas salas de aulas que observam e automatizam o controle de frequência com Face ID, microfones que capturam o que está sendo dito ali. A parte do Face ID captura a emoção e cruza com o método pedagógico, conteúdo, a ferramenta e vê o que funciona melhor para cada indivíduo, tá? E, ao mesmo tempo, esse conteúdo capturado pode dar um insight, professor. Ei, você esqueceu de cobrir essa parte da ementa, o que você acha de usar esse exercício? Falar com o João que faltou ontem. Ei, você perdeu essa parte. Tô te preparando um conteúdo para ajuda a memória, para você não ficar para trás. Ou até você pode criar agentes depois para poder lembrar, um agente para cada aluno, né? Para lembrar a sua rotina dele, criar hábitos para voltar para o ensino, ou criar um microlearning hiper customizado no dia a dia. N fatores. Personalização em massa, né? A gente acredita muito nisso. E até para o professor, né? Total. O professor cuidar dos alunos, mas ainda tem o feedback, né? Porque baseado nessas emoções todas, aí, tudo isso que é capturado pela IA, pode trazer ali o desenvolvimento de competências, por exemplo, né? Então, você vê que um aluno ou outro está muito distraído na aula de matemática, mas está super atento numa aula de história, por exemplo. Aí você percebe qual é o perfil de inteligência. O perfil de inteligência dele, para onde direcionar, quais as aulas favoritas. Ou qual o professor favorito. Às vezes, né, tem um professor que consegue animar, engajar toda a turma e tem outro que não. Então, assim, tudo isso acaba vindo com dados, né? O que a IA faz é transformar esses dados em informação relevante. Né? Muito bom. Que aí é uma grande dor, né, que a gente percebe na prática, né? Nas mentorias que a gente dá para pequenos, médios empresários, né? Eles não têm noção o que é dado e o que é informação e o que é conhecimento, né? Dado é uma informação sem estrutura, conhecimento é informação sem organização, né? Então, quando você tem isso bem entendido, né? A gente faz um exercício prático de criar tabelas com esses empresários, mostrando como que eles começam a entender o dado primeiro, depois organizando eles, né? Estruturando eles em informação, para que a gente consiga montar clusters de informação, cruzar dados para trazer áreas de conhecimento específico. É isso, né? Então, aí ela gera o dado, ela computa, ela processa, e aí depois a gente tem que dar as microfórmulas, né? Insights, para poder tratar o que vai ser quantitativo e depois também tratar o que vai ser qualitativo, né? É isso. Então, como que eu identifico qual é o perfil, quais são as pessoas que têm a inteligência tal? Ou que são mais humanas ou exatas, e assim por diante, né? Isso. Então, o Face ID lá vai reconhecer a emoção e vai entender que para aquela matéria ele não gosta muito.
Mas e aí, o que você faz depois com esse dado, né? Esse é o desafio. Muito bom. Muito bom. Tem mais case assim? Eu adoro essa case, porque isso vai floreando ideias, né? Eu já tô pensando em vários projetos aqui que dá pra casar com a tecnologia de vocês e o negócio de vocês aqui. A gente, há um tempo atrás, conheceu alguns diretores da Natura, né? Uma empresa que é queridinha aí no Brasil, e aí propomos junto com eles um projeto para o Ministério da Ciência e Tecnologia e fomos selecionados, assim, num crivo absurdo, para aproximar as pessoas da informação e do conhecimento. Entrando nesse ponto que você falou. Então, o pessoal, imagina um operador ali na linha de produção, no dia a dia da rotina dele. Ei, como que eu resolvo esse problema? Deu uma falha na máquina. O que quer dizer esse log? Normalmente, ele tem que buscar manuais grandes, escritos em alemão, às vezes, ou ligar para alguém que é mais experiente, encontrar essa pessoa. O que a gente fez é treinar a IA com o conhecimento acumulado de problemas, soluções, e plugar isso num headset, que é um protetor auricular, para o aspecto de áudio, de som muito elevado na fábrica, com comunicador. Então, ele está de mãos livres, no meio da operação, conversando com a inteligência artificial enquanto trabalha, esclarecendo dúvidas e tornando mais fluida o seu dia a dia. Né? Muito bom, animal. Como que, só para florear mais a cabeça de quem está estudando a gente, como vocês treinam IA? Uma LLM pronta ou vocês estão falando de Deep Learning? Tudo Deep Learning, a maioria das vezes. Temos os dois braços. Tá bom. Assim, Deep Learning, a partir de referências, né? Então, Deep Learning é muito usado na visão computacional. O que é visão computacional? A gente ensina o computador a ver o nosso mundo e entender, tá? Então, imagine as inteligências artificiais como os múltiplos sentidos humanos, né? Então, a gente tem a visão, a gente tem o entendimento, a gente tem a audição. Então, a gente tem o GPT, ele te ouve, te entende e fala contigo. Está usando alguns sentidos. E por que é uma inteligência artificial? Porque ela simula digitalmente capacidades cognitivas, né? Uma estrutura de habilidades que eram antes apenas humanas e agora a gente está transcendendo isso para uma camada digital. E a partir do uso desses sentidos, a gente ensina, por exemplo, o que é um produto bom e um produto ruim. E quais são os defeitos comuns. Ela aprende uma câmera em cima e fala, tem defeito aqui, tá bom aqui, certo? E aí Muito pode bom. fazer N aspectos. Tudo aquilo que você assistindo um vídeo com a sua mente e os seus olhos conseguirem entender um padrão, nós conseguimos treinar a IA para fazer isso. Na parte conversacional, a gente usa qualquer LLM, pode ser a OpenAI, pode ser a Gemini, pode ser o DeepSeek, para fazer essa parte de entendimento conversacional, né? De N tipos, né? Como a gente tem muito dado, por exemplo, hoje a gente permite que o operador, que o gestor de uma indústria fala, ei, quantos defeitos eu tive ontem à noite? Ou quanto que eu tenho de previsão de produção na próxima semana? Tem risco de eu atrasar o atendimento àquele cliente? A inteligência vai nos bancos de dados, faz N algoritmos, constrói essa informação e traz em áudio, em gráfico, Muito bom. em indicadores em tempo real no WhatsApp ou Muito no bom. web chat. Muito bom. Legal, né? Muito bom. Eu tava até pesquisando aqui cognição. Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, né, para entender suas estruturas, né, e a semântica delas. Cognição tem origem no latim, vindo de cognitio, que significa ato de conhecer ou aquisição de conhecimento. Olha que interessante. Este termo é derivado do verbo conoscere, que por sua vez significa saber ou conhecer. Portanto, a raiz da palavra está diretamente ligada ao processo de adquirir, processar e utilizar informações através da mente. Ou seja, a gente entende de maneira clara, eu gosto de trazer isso para trazer uma linguagem mais simples, né? Que a gente fez um ser segundo a nossa imagem e semelhança, que tem a capacidade cognitiva, né? Através das redes neurais, né? Através de matemáticas aplicadas, né? Fórmulas, algoritmos e assim por diante. Agora, para chegar no fim, empresas que vocês atendem geralmente são empresas que estão faturando 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão por ano. Como é que é isso? Hoje está bem variado, né? A gente pode atender as pequenas aí, médias, grandes. A gente tem no repertório aí várias grandes indústrias, né? Muito bom. Milionárias, multinacionais. Nós temos algumas nacionais também, com faturamento um pouco menor. Legal. A gente está agora numa trajetória aí de buscar também trazer inovação para dentro das menores, né? Legal. Que o menor ele está geralmente buscando crescimento. Muito a bom. vantagem é que ele é mais rápido de manobrar, né? Então, você tem uma grande indústria, quando você vai trazer inovação para dentro, você tem N processos. Uma hierarquia muito já construída, muitos processos de autorização e tal, né?
Nas pequenas, não. Você já trata direto com os donos. É mais fácil. É mais fácil. É. E aí volta aquilo de mudar o mindset, né? Mudar a mentalidade do dono. Às vezes você conhece, a pessoa é só curiosa, né? Até recente, essa semana, a gente teve conversando com o pessoal, que é uma indústria grande, né? Uma empresa grande. Só que uma pessoa lá dentro falou, nossa, vocês estão mostrando tanta coisa da inteligência artificial que eu tô com medo. Me dá medo isso, tudo que vocês estão falando. Então, quando a gente conversa com o pessoal, a gente consegue trazer essa... lucidez. Passar segurança, né? Vale a pena investir na inovação, trazer tecnologia para dentro de casa. Quando você não pode com o inimigo, junte-se a ele, né? Muito bom. Melhor andar junto. Tem muita coisa que dá pra gente fazer junto. Eu vou passar a bola pro Gabi, que é meu sócio. Eu tô como CAIO e ele é o CEO desse novo complexo de negócios, né? E a gente tem um modelo bem descentralizado. Por isso que toda a experiência de vocês, já de 15, 20, 30 anos, né? Pode ser transferida para as pequenas e médias. A gente tem muito prazer em atender as pequenas e médias. Estão faturando 5, 10, 15, 30, 50 milhões ano, porque não é um transatlântico, né? Para mudar o leme de um transatlântico, meu amigo, uma dor de cabeça. Convencer um board, governança, compliance, não é por maldade ou pela vaidade, simplesmente, porque é realmente difícil, né? Um transatlântico não é nada fácil de mexer. Eu vou chamar o Gabi. Show. A gente vai ter essa segunda parte para ele falar mais sobre empresa, né? Sobre negócios. A gente falou sobre pessoas e processo, agora vamos falar sobre projetos e negócios no geral. Obrigado pelo tempo junto e vamos para cima. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Bom, seja bem-vindo à parte 2 desse podcast. Se você assistiu a 1 ou não assistiu, eu recomendo que você assista, porque de fato o conteúdo está muito bom. Para mim é um prazer, um privilégio estar com essas duas pessoas aqui ilustres na mesa para a gente bater um papo, falar sobre IA, sobre negócios. Vim estudando um pouquinho, entendendo um pouquinho da trajetória e, de fato, ela é muito enriquecedora, né? Eu sou um bebezinho perto de vocês aqui na IA, mas para mim é um grande privilégio. Obrigado, senhores, pela presença mais uma vez. Vamos para a parte 2. Boa? Show, Gabi. Obrigado. Legal. Eu queria começar entendendo um pouco de negócios, né? Eu vi que na parte 1 você falou um pouco sobre a transição. Queria entender também um pouco da sua trajetória como empresário, empreendedor. Eu vi algumas coisas muito legais sobre vocês. A gente vai falando juntos aqui nesses minutinhos. Mas eu queria começar entendendo um pouco, né, de como que você começou a se relacionar. Eu vi que você começou na área da tecnologia aos 14 anos. Né? Queria entender um pouco dessa jornada. E eu vi de você também um pouco da sua, né, dessa transição de carreira. Enfim, gostaria de ouvi-los, por favor. Que legal. Quando eu tinha 11 anos, eu tive acesso ao meu primeiro computador. Meu colega me entregou uma apostila de presente e falou, vai ser como uma brincadeira, mas isso se chama programar. E quem sabe isso mude a sua vida. E eu comecei a mergulhar em noites, sonhar com os algoritmos. E aí com 14 eu tive coragem, reuni num disquetinho. Cheguei numa empresa de software, isso que eu amo fazer. Eu nasci para esse negócio. E o cara me contratou na hora. Caí no computador, era só Linux, não tinha mouse, não tinha interface. Mas ali foi um grande mentor, um grande amigo, me ensinou muitas coisas. E eu sempre soube que eu faria isso minha vida toda, assim, né? Aí com 18 eu tive coragem e estabeleci meu primeiro negócio e comecei nessa jornada de empreender, porque eu vejo no empreendedorismo a possibilidade de transformar a terra, né, cara? E isso ocorre através da transformação de cada indivíduo, né? De cada colaborador, cada parceiro de negócio, cada cliente. E isso é uma das coisas que eu mais tenho prazer na vida, é empreender, assim. Eu amo esse negócio. Que demais. E aí você falou do mouse, eu fico pensando, quando acaba a pilha do meu mouse, eu já fico desesperado. Imagina programar sem, né? É isso aí. E aí a sua transformação de carreira, qual que foi o motivo pelo qual ela teve um start? Acho que foi meio naturalmente, legal, assim, né? Eu vim de uma família que não tem empreendedores, né? Meus pais não eram empreendedores, não tinha essa cultura dentro de casa. Então, você começa a tua carreira trabalhando ali, buscando o teu primeiro estágio na indústria, né? Uma vaga ali, vai subindo. Mas eu meio que sempre me senti um peixe fora d'água, parece, sabe? Sou muito grato por toda a experiência, porque a indústria te ensina muita coisa, né? São vários departamentos, várias pessoas muito inteligentes, muitas mentes brilhantes aí. Mas em determinado momento da vida, aí, foi lá por 2018, praticando esportes, conheci o Rufo, né? A gente começou a se dar bem, começou a praticar o squash juntos. E ele
ele já estava empreendendo, já era da inteligência artificial, e ele estava focado na época em soluções para varejo. E passou uns 2 anos ali da amizade e tal, e ele veio com a ideia de trazer a parte da inteligência artificial com visão computacional para dentro do ambiente industrial. E aquilo que meio que me deu um clique, assim, falei, pô, isso é legal. Aí eu já tinha essa vivência na indústria, já conhecia bastante os processos da indústria. Aí a gente acabou dando as mãos aí na jornada, né? Ele com toda essa bagagem de empreendimento aí, de empreender a vida inteira, IA, tecnologia, inovação, essa mente explodida, né? E eu vim ali com a minha base da engenharia, base de processo, base da indústria. A gente acabou conectando, isso deu muito match. E aí, de 2020 para cá, a Getter tá viva, né? Getter vem de Get Better, né? Da melhoria contínua na indústria. Ela segue os princípios do Lean Manufacturing, né? Então, de lá para cá, a gente vem numa jornada com muita emoção, muita coisa boa, mas com um timão também, né? Junto com a gente. Tem bastante gente no time aí, cabeça boa, gente que tá a fim de empreender, que tá a fim de crescer, que gosta da tecnologia. Tem alguns até que eles falam, eu tenho que ir para outra oportunidade, mas eu não quero deixar a Getter. Então, eles ficam ali, às vezes, trabalhando algumas horinhas só para não largar o osso, sabe? Porque é muita inovação, é muito bacana o que a gente faz. E de fato, é muito disruptivo, né? Eu tive uma experiência... Antes da minha jornada empreendedora, eu estava contando para vocês no almoço que eu fui... eu trabalhei numa indústria química, né? E os processos Fabris... Ou Fabris. Os processos da indústria como um todo, eles são muito engessados, né? Eu trabalhei a minha última empresa, meu último trabalho como CLT foi numa indústria familiar. Então, se vinham ali 100 anos de história, de legado que não poderiam ser tocados. Né? E aí é difícil a gente entrar com inovação, tecnologia, quando o dono da empresa tem esse apego pelo negócio. Porque às vezes, mas foi meu pai quem fez, enfim, né? Tem toda uma história. E aí a minha pergunta para vocês é como que vocês trouxeram isso, né, para a empresa, para as indústrias, e como que foi a aceitação da indústria com relação à tecnologia, à IA, que lá em 2020 não tinha esse hype, né, que nós estamos vivendo hoje, não era tão conhecido, era muito mais da área da tecnologia do que como a gente tem vivido hoje. Uhum. E como que foi para vocês, né, trazer isso para o mercado e mostrar que de fato a gente tem uma IA ali, uma inteligência artificial pronta para ajudar, né, dentro da indústria, enfim, trazer para eles essa velocidade, comodidade, praticidade dentro dos processos. Ótima pergunta, Gabriel. A indústria ela é muito habituada a investir com uma clareza de payback. Então, ela compra uma máquina que vai automatizar determinada função e, com isso, ela vai produzir tantas unidades a mais e ter um lucro determinado específico adicional. Aí, para ela, é a zona de conforto dela. Então, ela faz investimentos milionários nisso. Aí, quando você chega com uma inovação que poucas pessoas ainda estão utilizando, que não dá para se provar que vai ter resultado, aí é um desafio. É uma jornada não tão fluida de convencimento. E aí, ainda por cima, existem todas as lendas, né? O Hollywood nem sempre nos ajuda, né? Parece que a IA vai no futuro. Exato, né? Vai terminar. Aí o pessoal, às vezes, tem esse pé atrás e tal. Mas, de repente, começam a surgir cases relevantes. A gente tem indústria lá que colocamos uma plataforma e o cara começou assim, a monitorar a sua eficiência, seu aproveitamento de maquinário, de linha de produção, e de repente eles produzem 10, 20, 30% a mais de produção. Aí os números começam a gerar cases que motiva os outros players, né? Aí as teses de retorno sobre investimento começam a ficar mais claras. E daí veio o boom e o hype do ChatGPT. Eu sou sempre muito grato. A gente já fazia inteligência artificial há vários anos, mas ainda o pessoal tinha esse receio. Não, isso não é para agora, não. Isso é coisa do futuro. E, de repente, todo mundo usa, todo mundo fala. Eu falo, yes, alguma coisa aconteceu. E aí a gente consegue chegar nos altos níveis de gestão, sentar na mesa de presidência, de diretorias, para discutir cheques mais relevantes que permitam estabelecer inovação que realmente transforma. Porque quando entra no DNA, quando entra no coração da companhia, transforma mesmo. Isso a gente vê na prática acontecendo.
entrou no coração do Rufo, né? A IA, porque esses dias ele falou para mim, tô aqui num bate-papo muito intenso com o meu melhor amigo. E era o ChatGPT. Falei, pô, tô perdendo espaço aqui, né? Mas é isso, né? A gente ainda vê algumas indústrias resistentes, mas é aquela história, como eu comentei na primeira parte ali. Você não pode com o inimigo. A inteligência artificial está aí, né? Até Marcelo comentou, né, na outra conversa que a gente teve, daqui a pouco você vai chegar com a tua máquina Kodak, né? E tá todo mundo aí com super celulares que fazem fotos 1 milhão de vezes melhor e tal. Então você tem que abraçar isso, né? Tem que olhar com cuidado, estudar um pouquinho e abrir a mente, né? Trazer isso para dentro de casa, dentro do coração também. É isso. E é interessante que é um desafio que precisa partir de dentro para fora, né? A gente, como movimentador da IA, a gente leva as oportunidades. E eu lembro de ter visto um podcast seu, numa fala que você traz, que alguns projetos demoraram para tracionar pensando em tecnologia porque o tempo não estava pronto, né? O mercado não estava pronto para receber essa tecnologia. Então é interessante, eu vejo muito isso hoje. Essa curva dos early adopters que a gente vive, dos inovadores, empresários que estão dispostos... Eu não posso dizer que é correr o risco, né? Mas estão dispostos a darem um passo à frente da manada, né? Do que o mercado está fazendo. De fato, eles vão se destacar e vão sobreviver ou até mesmo crescer de maneira inimaginável. O exemplo que você traz da Kodak, a gente estava até conversando esses dias em uma reunião com um cliente, exatamente isso, né? No passado, eles tiveram a oportunidade de se reinventar, se transformar e preferiram não se manter na zona de conforto. É isso. Então, a gente pode entender que o empresário que não estiver disponível ou disposto a trabalhar inovações e a transitar por, de repente, mares não navegáveis ainda, pode ficar para trás, né? É isso. E aí eu estava olhando um pouquinho também a trajetória de vocês, eu vi que vocês têm diferentes produtos, né? Além da Getter. E aí eu vi que vocês têm a AI Safety, é isso? Isso. Outras camadas. Queria entender um pouco dessa gama de produtos. É legal a gente falar um pouco, até para entender, né, por onde vocês têm transitado. Enfim, gostaria de ouvi-los, por favor. Falo aqui dos dois de visão, você fala... Fica à vontade. Vamos lá. Então, a Getter empacotou 3 linhas de produtos, né? A gente nasceu com a visão computacional, principalmente. Então, a visão computacional é colocar câmeras no ambiente como uma ferramenta de captura e ensinar para a câmera o que ela deve olhar naquele ambiente. Né? Como se você fosse o supervisor da linha, né? Como se você fosse o ergonomista, né? A pessoa que está ali cuidando do processo. A grande vantagem é que você põe a IA para fazer isso. Então, você padroniza, acelera, você monitora 24 horas, 7 dias por semana. Então, são 2 linhas de produto. Uma que olha para a saúde das pessoas, né? Saúde e segurança ocupacional, que vai cuidar de zonas de risco, conflito homem-máquina, linha de fogo com carga suspensa, uso correto de EPI. Até as 2 informações ao mesmo tempo, né? Qual EPI eu tenho que estar usando para qual área. Então, você cruza essas informações, tudo isso vai gerando alertas em tempo real, pode ser um alerta em loco, pode ser um alerta via WhatsApp para o engenheiro de segurança, para o gerente da área, e-mail, tal, tem um registro, e lá no final você tem um monte de dados capturados. Então, você está olhando aqui para a saúde das pessoas. E eu gosto de falar que o Plus, que é também de visão computacional, ele olha para a saúde do negócio. Ele vai olhar para a qualidade de produto, né, comparar padrões, o produto deveria estar assim, tá assado. Ele vai olhar para a qualidade de processo, qual que é o tact time, né? O tempo teórico ali do operador no posto de trabalho, o que ele tem que fazer. Então, vai monitorar, vai ver o operador fazendo esse movimento e vai comparar, né? Vai medir esses tempos. Ele está fazendo o tempo correto, ele está parando, ele está ausente do posto de trabalho, ele parou por alguma razão, vai dar um feedback para o sistema, se teve algum problema de quebra de máquina e tal. Então, você vai trabalhando vários dados aí e olhando para a saúde das pessoas e para a saúde do negócio. E com isso você vai aumentando a tua produtividade, né? Vai criando uma excelência nos teus processos e na tua produtividade, nos teus resultados. É isso. Muito bom. E aí, nesse caminho, o que a gente viu? Né? O mundo, assim, as organizações quiseram fazer um movimento de paperless. Tirar o papel e digitalizar os processos. E aí começou lá a planilha, o sistema de computador, depois foi para o tablet, depois para o celular, depois para a internet, para a web. E, de repente, começamos a produzir um grande volume de dados. Dados. Então, teve a época que tinha carência de dados,
E agora a gente vive uma época de excesso de dados. A gente tem sensor para todo lado, sistema para todo lado, e é muito dado. E aí, o que fazer com tudo isso, né? Percebemos que tinha uma oportunidade para colocar o chat GPT das organizações. É a IA que conhece esses dados, conhece o banco de dados, conhece a base de conhecimento, as boas práticas, os problemas que pessoas já viveram no passado e que encontraram uma solução. E você pode conversar com ela. Ei, tô com esse dilema aqui, tem uma sugestão. E ela está observando esses dados continuamente e te trazendo insights. Imagine o Gabriel chega de manhã e ela fala contigo. Ei, Gabriel, olha o que aconteceu ontem. Tenho essa previsão para hoje. Dá uma priorizada aqui. Olha, tem um gap lá. Então ela se torna uma extensão da sua mente, né? Um super assistente que conhece profundamente essa grande volumetria de dados. Sejam dados que vieram das câmeras ou do sistema de gestão, do financeiro ou da área de negócios, por exemplo. Então, essa é a grande ideia. A gente batizou esse produto de Mentor, o seu grande mentor digital na sua caminhada. Né? Animal. Assim como a gente tem o Jarvis do Homem de Ferro, a gente tem o Mentor. Muito bom, muito legal. Lá em casa eu chamo de esposa, o Mentor. Ela que domina toda a minha agenda e sabe o que eu tenho que comer, para onde que eu vou. Então, e pior, tem sempre razão, né? Essa não dá para desligar, né? Não, mas é incrível essa trajetória de produtos. E é muito legal como a gama de soluções com IA, cada vez ela expande, né? Aqui a gente tem algumas soluções comerciais, mas a gente entende que às vezes não é só isso. Dá para vir para cá, dá para ir para lá. Então a gente consegue transitar por diferentes caminhos, né? A IA traz essa possibilidade da gente, de fato, imaginar e materializar soluções, né, para diferentes caminhos. E aí eu estava vendo que vocês também têm uma iniciativa que é a UdiScan. É assim que se diz? Isso. Legal. Que é uma ideia muito fascinante. Eu queria entender um pouco de como que ela surgiu, de como que vocês tiraram isso do papel e trouxeram para o mercado. Qual que foi a ideia por trás, né? Enfim, eu gostei muito de conhecer e queria aprofundar com vocês. Quando a gente mudou para a Amazônia, imagine, a maior floresta do mundo, o maior rio do mundo. Aquele negócio mexeu com o nosso coração, né? E aí, imagine, temos criado tecnologias para as maiores empresas do mundo, gerado um monte de ganhos, produtividade, mas será que a gente não pode fazer algo pelo nosso planeta, né? E aí, fomos observar o que tem prejudicado a floresta, o que tem roubado a floresta de nós, né? E descobrimos que o nível de desmatamento é muito grande. São 14 mil hectares, 14 mil campos de futebol em um ano desmatados. Então, se a gente continuar nesse ritmo, o aquecimento global, todo esse... E aí, pensamos, será que não dá para a gente usar tecnologia aqui? E começamos a ver várias possibilidades. Tem outras aí no radar, inclusive. Mas uma delas é o seguinte, quando uma carga de madeira que foi extraída é apreendida, muitas vezes existem documentos falsificados, que dizem que é uma espécie A, mas é B, que é de uma área A, mas é B. Então, nós criamos uma tecnologia que você tira uma pequena lasquinha dessa madeira extraída e a inteligência artificial consegue classificar. A gente descobriu que a árvore é como se fosse nossa biometria. Ela tem uma característica única por espécie. E aí eu sei que é uma espécie que não deveria ser extraída, esse cara é penalizado, é punido, e aí com isso a gente protege a floresta. É uma nossa estratégia aí com esse desenvolvimento. Que legal, que legal. Une a visão computacional que a gente aplicou na indústria na bioeconomia, né? Olhando para a sustentabilidade. Então a gente traz esse mesmo conceito, a gente ensina a inteligência artificial a entender quais espécies são e com um aplicativo do celular, né? Você pega um celular, um acessório, faz uma lasquinha de 1 centímetro na madeira, tira uma foto amplificada e a inteligência artificial te fala qual é a espécie. E se for uma das espécies que não são permitidas para extração, aí você vai ter um problema, né? Prende carga, daí você pode até rastrear de onde está vindo, e você vai lá na região de manejo, o que o pessoal está fazendo errado, e consegue proteger a floresta. Isso e ainda tem um viés ainda de futuro, que é a gente proteger a floresta em pé, né? Que a gente tem um plano futuro de desenvolver uma ferramenta que a gente consiga fazer essa inserção antes do corte da árvore, né? Então você pode ali fazer vamos dizer, um furinho na árvore para conseguir pegar essa amostra e garantir que seja permitida essa extração antes de derrubar, né?
Porque hoje ainda é assim, né? Primeiro o pessoal derruba para depois fazer a checagem. Então a nossa ideia é lá no futuro ter isso e fazer o Woodscan virar aí como um selo do Inmetro no manejo, né? Na preservação da floresta também, né? Então se estiver transitando com as tuas madeiras, tiver um selinho da Woodscan lá, quer dizer que você Tá de acordo. 100%. Legal. Não, é fascinante a ideia. É muito, muito legal mesmo. Exatamente porque é um movimento que poucas pessoas ou empresas olham da maneira que deveriam, né? A gente tem ali, de fato, associações e ONGs que olham para isso, mas se a gente for olhar para o nível de CNPJs que a gente tem a nível Brasil, talvez nem uma fração pequena está, né, tá direcionando esforços para que isso aconteça da maneira que com iniciativas parecidas, né? Ou da maneira mais simples, que seria, de repente, destinar uma quantidade de faturamento para ajudar no desmatamento, em outras camadas, que para a gente faz um bem direto, né? Sim. É o nosso país, enfim. E aí a gente olha, por exemplo, São Paulo, o nível de poluição que a gente tem. Hoje, a Zona Sul de São Paulo é o lugar que menos tem árvores por metro quadrado, se a gente for olhar, né? Existem regiões mais afastadas que elas são mais ricas, mais arborizadas, mais frescas, mas mesmo assim não existe essa preocupação. E é legal a gente ver essa iniciativa. Eu achei muito legal quando eu pesquisei e vi, e muito legal eu também entender um pouco mais do olhar de vocês. E aí vocês falam também bastante sobre IA humanizada, né? Queria entender um pouco disso também, aproveitando que a gente está trazendo já esse lance da Woodscan e entender como que vocês veem isso quando a gente olha, né, para a implementação de IA, pensando em implementar IA por um propósito, seja ele um propósito de crescimento ou olhando com IA só como ferramenta. Como que vocês têm visto essa diferença, né? A Woodscan, por exemplo, acredito que seja por propósito, né? E aí a gente tem a questão de ferramentas que ajudam a impulsionar ali as frentes comerciais. Mas eu gostaria de ver o ponto de vista de vocês com relação à IA humanizada, né? Cada vez mais tem se tornado... Tem trazido essa humanização, entre aspas, para o processo. Muito bom. A ideia da inteligência artificial é criar organizações human-centered, né? Colocando o ser humano no centro do propósito de toda a estrutura organizacional. Então, quais são os desejos, quais são as dores, quais são as necessidades de cada indivíduo dentro dessa organização, seja ele um colaborador, seja ele um cliente, seja um fornecedor. E a tecnologia vem facilitando a jornada dessas pessoas, tornando ela mais fluida, mais leve, né? Quando a gente pensa no alto nível de automação que a inteligência artificial promove, que isso pode ser no nível de sistemas, comunicadores, WhatsApp e outros, ou até robótica, né? Nas indústrias a gente tem visto um movimento de IAs robotizadas, né? A Amazon acabou de anunciar que passou de 1 milhão de robôs nas suas operações. Uma empresa, 1 milhão de robôs. Quando você dá um boost neles com inteligência artificial, eles se tornam ferramentas incríveis. E aí as pessoas ficam mais leves, né? Então aquele trabalho repetitivo, operacional, denso, que exigia um foco, um hiperfoco para inspecionar a qualidade micro de um produtinho ali. Agora as IAs fazem, permitindo que as pessoas tenham mais qualidade de vida, que elas foquem em coisas ligadas a outras pessoas. Então o ser humano passa a ter mais tempo para cuidar do ser humano e deixar as coisas braçais, operacionais, mais para os sistemas, para as IAs, que não cansam, que não têm problemas. E aí a gente entende que com isso criamos organizações mais humanizadas. Essa é a nossa tese. Legal demais. Eu vi uma participação sua em um outro podcast onde você fala que no futuro as soft skills elas serão os diferenciais, né? É isso. É o contato humano. E é interessante que hoje aqui a nossa operação de pré-vendas ela é feita por IA. E aí, às vezes, o nosso executivo de vendas entra na call para atender o lead que demonstrou interesse, e aí o lead fala, tá, mas quem é você? Cadê a Carol? Então, o fato da pessoa ter dado a mínima atenção, né, o tá disponível, que às vezes é o que o humano deveria fazer, né, dedicar um tempo para uma conversa ali, conversar, ouvir e de fato se doar naquele tempo daquela relação, aí ela consegue cobrir porque ela
não tem nada para fazer, vamos dizer assim. Ela está disponível, né, para ouvir ali a pessoa. Então, cada vez mais eu acredito nessa linha também. A soft skill, ela é o que vai trazer, o que vai te manter, né, dentro dos novos mercados que vão ser criados. Que eu lembro que você comentou que é o cuidado com as pessoas, né, essas interações. Então, é legal a gente ter cada vez mais. Acredito que a IA ela vai trazer cada vez mais a humanização para o humano de volta, né? É isso. A desaceleração e a possibilidade de ter tempo de qualidade. Isso é muito bom. É um efeito positivo, né? Maravilhoso. No final do dia. E aí, se a gente fosse olhar pensando vocês implementam dezenas de empresas, assim como a gente tem feito. O que vocês acreditam que é os maiores ou quais são os maiores erros que as empresas estão cometendo ou podem cometer quando a gente fala de implementação de IA? Se esquivar, seja por medo de dar errado, seja por risco, achar que é muito caro, né? Deixar para amanhã. Eu tô com a prioridade aqui, eu preciso apagar os incêndios e cuidar da minha operação. E os dias passam voando, né? A gente tem visto tendências aí de surgir pequenas organizações super inovadoras que fazem de uma forma muito mais eficiente do que grandes empresas faziam, que tem o risco de atropelar essas grandes e tradicionais organizações que não inovaram, né? Então, assim, abrir-se para o novo, né? O erro de não fazer isso é perigosíssimo. Talvez ele estejam entre os principais que vão definir quem que vai estar amanhã aí no jogo, cara, ou quem não vai estar. A gente está falando de empresas que podem ter 100 anos ou 10 anos, ter movimentado muito recurso, muitas coisas que podem deixar de existir se não abrir-se de verdade para o novo. Não é assim, pôr o estagiário dar uma olhadinha. Tem que pôr um pouco de atenção, né? É uma coisa estratégica. E o fato de não considerar estratégico, de considerar um cantinho ali de um experimento, é perigoso, porque a IA é estratégica. Ela pode estar ligada às decisões fundamentais da organização. Então, assim, essa é a dica aí pra galera. Observe. Tô alinhado e aí queria complementar, só que é fazer o movimento não só por curiosidade, mas com intenção, né? A gente já viu aí algumas empresas que parece que fazem um cantinho ali, o estagiário de inovação, só meio que pro forma, só para ter alguém da inovação, mas que aquilo ali não avança, né? Não tem o poder que deveria ter. Então, acho que é fazer com intenção, né? Abrir a mente, o coração e fazer acontecer. E, de novo, né? Não é plug and play. A inovação ela precisa de estudo, precisa de pesquisa, desenvolvimento. Ela traz isso já como inerente a ela, né? Então, precisa ter esse olhar, essa vontade, senão vai ser atropelado. Essa é uma certeza aí da vida, né? No final das contas, é decidir se você quer ser uma Blockbuster ou uma Netflix, né? É nessa linha. Porque uma empresa gigantesca que quebrou, desapareceu. A nova geração não sabe nem o que é alugar uma fita, alugar um DVD ou quem foi Blockbuster, né? Então, é uma linha muito tênue que o empresário que ele não tiver essa visão... E é muito rápido, né? Muito rápido, porque... Nossa geração aqui, né? A gente viveu a fita cassete, o CD, daí depois veio o mini disc que durou pouquíssimo tempo, depois veio o SanDisk card que era para música e também não rendeu e tal, daqui a pouco, e hoje a gente só tem streaming, né? Nem os carros têm mais CD player, nem nada disso, né? Tudo tá na nuvem, só dados voando por aí, né? Então, tem que se agilizar. Tem que se agilizar. É muito rápido. Exatamente. As duas últimas para a gente se encaminhar para o final aqui, acho que é legal a gente... Eu gosto muito de transitar por esse universo. Vocês estão nesse universo da IA há muito tempo, né? E aí, hoje a gente vive o boom que a gente está falando agora. E aí é legal que o boom ele é só a pontinha, né? A gente ainda vai ver isso subir. A gente lida aqui com empresários que são early adopters, aqueles que se arriscam, que vão para floresta escura e decidem ver o que tem do outro lado. Obviamente que a IA traz para a gente muito dado, previsibilidade. Isso é o que o empresário precisa ter para conseguir tomar uma decisão, assim como vocês comentaram, né? Que é o que faz as indústrias tomarem essas decisões.
Mas eu queria entender a visão de vocês para os próximos 5 anos. Como que vocês acreditam que a IA vai estar, né? Vocês estavam há 5 anos atrás, estão aqui hoje, daqui 5 anos tenho certeza que permanecerão. O que vocês imaginam e quais são as transformações em segmentos, em tecnologia que vocês acham, né, na visão de vocês, que vão ser mais impactados pela IA? Muito bom. Olha, muita coisa está acontecendo e vai acontecer em 5 anos aí, viu? A gente vai viver 5 anos dos mais emocionantes que a humanidade já teve a oportunidade, não tenho dúvidas disso. Então nós vamos ver uma hiperautomação, grande volume de automação. Então muitas funções serão ou semi-automatizadas ou até completamente automatizadas. Então esse é um movimento. Nós vamos ver a capacidade das organizações fazer uma hiperpersonalização. Então a inteligência artificial nos permite trazer um filme para mim, cara. Eu ler um livro que foi escrito para mim. Eu ver uma propaganda, uma ação publicitária que se molda às minhas necessidades, os meus desejos, aquilo que eu estou buscando naquele momento. Então, essa capacidade de personalização vai ser um boom assim maravilhoso também. E aí nós vamos ter um ambiente muito mais próspero, cara. Então imagine organizações que produzem muito mais por muito menos. Pelo menos aquelas que adentrarem de verdade nesse meio e que restarem no mercado de forma forte, elas vão ter um altíssimo nível de eficiência. E aí o que vai acontecer? Produção de riqueza. Então nós vamos ter abundância. E aí o dinheiro vai transbordar e vai alcançar muitas pessoas. Então vai ter injeção de capital no mercado de múltiplas fontes e os produtos vão se tornar mais baratos. Então assim, quero comprar um bem de consumo ali, um tênis, um bem móvel, aí, um carro, um bem imóvel. Tudo isso aqui vai ser mais barato, porque as IAs vão co-construir tudo isso, coproduzir tudo isso. Então a gente vai ter pessoas com mais qualidade de vida. Porque o dinheiro vai valer mais. Poder de fogo, vai trabalhar menos braçal, porque as IAs elas vão ter mais tempo de qualidade, tempo de conversa, tempo de criação conjunta, tempo com os nossos filhos e amigos, nosso esporte. A minha tese é que a gente vai dar um salto em nível de maturidade como espécie mesmo. Amém, né? Amém. Tomara, a gente está precisando dessa humanidade de volta. É isso. Acho que a nossa espécie está cada vez mais acelerada e esquece que somos humanos, né? A gente vai focar mais no ser do que no ter, né? No fim vai ser isso. Muito bom. Total. E para você que está assistindo e acha que isso é utópico, olha para a China. A China reduziu drasticamente o custo de energia das indústrias, porque algumas indústrias já estão sendo operadas por IA, por robô. E aí, escuro, né? IA não precisa de luz para trabalhar. Então, apaga a luz e trabalha e está ganhando performance e reduzindo o custo. Então, de fato, é disruptivo. Eu gosto muito dessa visão e eu compartilho dela, porque cada vez mais a gente vai ter tecnologia ao nosso favor. E aí, a última para a gente encerrar, então, depois de tantos anos de tecnologia, o que ainda brilha o olho de vocês? Olhando, né, para esse universo de IA, de tecnologia, o que vocês esperam fazer, construir, enfim... Eu acho que é trazer esse sonho para a realidade, né? Realmente fazer com que essa humanização se torne viável daqui a pouco, né? O mais rápido possível. Pensando aí até no nosso futuro, né? Na nossa geração ainda, né? Que a gente consiga aproveitar tudo isso, né? Nos próximos anos. Não só para daqui 2, 3 gerações, né? Mas para já. Fazer acontecer. Viver melhor. Mais feliz, se cuidar mais, conviver mais. É isso. É isso. E eu acordo todos os dias pensando em criar algo que mude o mundo, né? Em algo que alcance 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas impactadas, né? Então, o que me move é essa jornada de criar. E como eu percebo assim que o mundo parece que com toda essa hiperdigitalização ele ficou como uma tela em branco, assim, tem tanto por ser construído. Queria ter 72 horas no dia. E
se tivesse 10 cérebros para conseguir processar tudo, seria bom. Então, como eu não tenho, eu tô tentando pegar mais 9 IAs, né? Para estar no lugar aqui e fazer essa inteligência aumentada, né? Que é a junção da inteligência humana com a artificial. Essa convergência, assim. A gente fica quase que... não é um humanoide, mas... Tá. A vontade é que fosse. Vontade que fosse. Na hora que tiver uns chips disponíveis Fazer um aí upgrade, para né? comunicar em pensamento, ouvir melhor, ver melhor, a gente vai começar a se tornar híbrido mesmo. Né? A tendência é muito forte para isso. Trocar órgãos, fazer um mix aí para viver mais, né? Assim, e talvez viver algumas centenas de anos. Ontem o Rufo falou pra mim. É isso aí. Eu fico imaginando quando eu tiver 300 anos. Vai ter que, Isso é um sonho real mesmo. vai ter que criar bastante coisa, porque é muito tempo. É isso aí. Legal, legal demais, meus amigos. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer ouvir um pouco de vocês, da história, da trajetória. Tenho acompanhado e é de fato fascinante. E tê-los aqui Obrigado, é uma Gabriel. honra para mim. Obrigado, viu? Muito obrigado. Prazerzão. Obrigado, Obrigado. Gabriel. Muito obrigado. Gabi. Valeu. E para Bom você que demais. assistiu até aqui, assista os próximos episódios, acompanhe a gente aqui nas redes sociais e no YouTube. E toda semana tem um conteúdo novo para você. Te vejo no próximo.